Olá, muito prazer. Eu sou a Jaqueline Rossi, sou professora, terapeuta holística. Estou aqui na estreia deste programa Quanticamente Feliz na Astral TV com vocês. É uma alegria imensa estar aqui estreando esse programa hoje, que tem como objetivo trazer dicas para que possamos usar as energias quânticas ao nosso favor, trabalhando assim prosperidade, saúde, amor e também relacionamentos mais saudáveis e felizes para a nossa vida. Bom, quero me apresentar melhor neste programa, te contar um pouco sobre quem eu sou, a minha trajetória e como estaremos aqui todas as terças-feiras às 17h15 da tarde, com reprise às quintas-feiras no mesmo horário, eu já deixo esse convite para que possamos continuar sempre conectados aqui com a distância dessa telinha bem fininha, mas sabendo que para as energias não existem distâncias. Então, sinta aqui todo o meu abraço, a minha gratidão por você estar aqui hoje conectado comigo. Bom, vou te contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou do ABC Paulista aqui em São Paulo e comecei a minha carreira em terapias holísticas há um pouco mais de 10 anos. Bom, de onde essa trajetória então começou? Desde muito criança, eu sempre fui muito curiosa para estes assuntos relacionados à espiritualidade. Minha mãe sempre me levava para benzer, nós frequentávamos a igreja católica, mas eu tinha uma tia que hoje, né, já não está mais fisicamente entre nós, e essa tia, ela era uma pessoa com muita fé, uma pessoa assim, que me inspirava muito nesse caminho. E ela sempre muito assídua com relação às orações, sempre passando mensagem de otimismo, e por mais que eu fosse criança, aquilo me encantava muito. Então, eu comecei na escola a aprender a ler e eu comecei a consumir alguns conteúdos de livros que ela tinha na época sobre a Zíbia Gasparetto, que eu acredito que a maioria, né, dos espíritas, espiritualistas que querem conhecer sobre o tema, em sua maioria começam por aí, né? E comecei a ler esses livros, comecei a entender um pouco melhor sobre esse universo e comecei a frequentar, portanto, um centro espírita kardecista próximo da minha casa. Tive a minha primeira filha e foi aí que essa jornada terapêutica ela começou, porque no nascimento da minha primeira filha, que hoje já está, né, uma adolescente, ela já nasceu com muitos problemas de saúde. E eram muitas internações, era um processo de fato bastante complicado, onde, para vocês terem uma ideia, o médico chegou para mim e falou assim: olha, né, para que você salve a vida da sua filha, você vai precisar buscar outras alternativas, sendo uma delas mudar de casa, porque nós tínhamos um contexto de viver numa casa que mofava muito, que era muito úmida, naquela época com as coisas um pouco mais difíceis. E para salvar a vida da minha filha eu tive que fazer várias modificações na minha vida, para o meu trabalho, por conta das internações inclusive dela. E era muito difícil todo esse processo, né? Porque ela era muito bebezinha, eu precisava trabalhar, minha mãe me ajudava muito, mas tínhamos essas dificuldades para administrar. Eu, como mãe, muito jovem, totalmente desesperada com aquela situação, passei então a buscar conselhos espirituais a respeito desse processo, né? Então comecei a levar a minha filha nas sessões espíritas para tomar um passe, colocava lá o seu nomezinho na caixinha de vibrações e comecei a fazer alguns tratamentos alternativos para que ela pudesse assim se recuperar mais rapidamente.
Alguns anos se passaram e eu comecei a estudar sobre esse tema, mas ainda, né, com aquele receio de aplicar algumas coisas nela, que ainda era muito criança, quando veio o meu segundo filho. Então, por mais que eu já estivesse estudando, fazer algumas coisas para mim, né, acredito que esse seja um ponto importante de frisar. Essa insegurança, ela vinha e eu me questionava muito, né? Não me sentia pronta para conseguir fazer essas aplicações nela. Porém, no nascimento do meu segundo filho, o mesmo processo se repetiu. Então, a mesma coisa, nasceu com alguns probleminhas de saúde, precisei voltar a trabalhar, várias internações e só recapitulando, esses problemas de saúde, eles sempre tiveram alguns aspectos muito focados no impacto com a parte respiratória. Então, era realmente internações por bronquiolite, pneumonia, ficavam na UTI. E eu realmente, né, voltei a passar pela mesma situação e não me conformava com isso. Pensava assim, mas não é possível, né, que não exista uma forma de eu encontrar a cura para os meus filhos por conta de tudo isso, porque nós tínhamos, né, tratamentos com vários médicos, especialistas, vários remédios na minha casa e eles continuavam tendo todos esses problemas com diagnósticos graves de asma, evoluindo de fato para doenças um pouco mais complexas. E foi aí que uma vez eu levei o meu filho para fazer um exame num dia de sábado, trabalhava também, feito louca durante a semana, tinha que custear, né, todos os medicamentos, todos os exames, então tinha que eu, né, e o meu esposo tínhamos que nos desdobrar nessa época. E num sábado eu fui numa feira, uma feira esotérica que estava tendo ali próximo da minha casa, fomos dar um passeio depois de sair com ele do hospital para fazer um exame. E nessa feira foi onde eu tive o primeiro contato com a radiestesia, porque eu estava ali tentando me distrair, tentando também trabalhar um pouco, né, dessa calma dentro do meu coração, positividade, vamos acreditar que vai ficar tudo bem, que ele vai melhorar, que esses exames vão ter resultados positivos, porém com aquele medo, né? E tentando ali manter esse pensamento positivo, me concentrando em algumas coisas, sempre acreditei e gostei também, né, de artigos religiosos, e foi aí que eu conheci a radiestesia porque eu estava olhando alguns itens em cima dessa mesa e a atendente ela me mostrou alguns gráficos de radiestesia, alguns símbolos que eu achei incrivelmente lindos, já me conectei desde um princípio e o que acontece é que nesse momento, tentando conversar com ela, o meu filho no colo, o bebezinho, não parava de chorar. E foi aí que a gente começou a conversar, além dos artigos religiosos, começamos a conversar também sobre ele, né, que estava ali no colo, inquieto, incomodado, e foi aí que ela começou a me fazer algumas perguntas e contando a situação dele, ela me indicou alguns gráficos com alguns símbolos para trabalhar exatamente algumas energias da minha casa. Depois, mais para frente, é o que eu fui entender, que as energias da minha casa, elas não eram muito benéficas para a saúde do meu filho. Em outros programas eu vou trazer inclusive mais detalhes sobre isso, com dicas do que eu fiz para trazer essa harmonização, essa cura para o meu lar. Vou te contar, inclusive, a minha trajetória, toda a jornada, para facilitar, inclusive, os seus caminhos nesse processo, caso seja também a sua situação. E, além desses gráficos para trazer a cura energética para minha casa, ela também indicou alguns gráficos para tratar a energia dele.
e foi aí que eu comecei a descobrir que esse caminho das terapias holísticas, na minha cabeça, era uma busca para os meus filhos, mas com o tempo eu entendi que na verdade esse é o meu propósito de vida, a minha missão, e foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a me especializar em frequências energéticas, hoje aqui no programa com vocês, passando conhecimento, ministrando cursos em vários temas de terapias holísticas, palestras e graças a Deus com muitos resultados positivos. Essa é a minha trajetória, resumidamente, né? Essa é a minha história de vida e eu quero agradecer você por ter conhecido um pouco mais dela e quero, inclusive, manter esse convite aqui para que possamos continuar conectados no programa Quanticamente Feliz, que vai trazer para você muitas dicas sobre como que você pode usar as energias quânticas ao seu favor. Combinado? Vou deixar aqui os meus contatos para cursos e atendimentos. Me segue nas redes sociais, Jaqueline Rossi Terapias. Meu contato com o WhatsApp também vai ficar aqui para que você possa me chamar. Vai ser um prazer conversar com você. Até o próximo programa. Gratidão. Até lá.